sei que a audiência está cansada dessa figura, mas a gente vai falar. Bolsonaro! 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 Temos que falar. Que tristeza, que tristeza. Ex-presidente. Felizmente, ontem ele deu uma entrevista para a CNN, estava num cárcere privado, Helder, pelo que parece. Pelo que parece aqui no vídeo, ele deu e tá muito triste, Mais um que tá triste, tá todo mundo triste nesse país. Tá todo mundo Sabe por que tá triste. todo mundo proeminente tá triste no país? Porque quem é de esquerda tá um pouco feliz neste ano. Talvez seja isso. Tá todo mundo a gente triste. ficou triste por 4 anos também. Ficou. Vamos ver o Bolsonaro aqui. Belo fundo, hein? Parece o meu. Eu tenho 68 anos de idade, tenho uma aposentadoria do Exército de 15 anos de serviço e tenho de 30 anos da Câmara. Eu posso ir para a cidade pequena do interior e cuidar da minha vida. Tenho uma filha de 12 anos de idade. Tá? Agora, a minha filha tem uma atividade em Brasília, a minha enteada também. A minha esposa... Que atividade? Sua filha já está ganhando dinheiro, está tirando dinheiro público, já trabalha fraquejada? Algum senador já colocou no gabinete a Laurinha. Ela não vai. Com alguma atividade em Brasília? Porque ele poderia falar, minha filha estuda em Brasília. Não tem uma atividade em Brasília. Não. Será, cara, que ela já tá lá no gabinete do Magno Malta? Se for atrás, acha, hein? For atrás, acha. É aqui de Brasília. E eu não quero ficar dentro de casa em Brasília. A gente quer continuar trabalhando, sendo ativo e colaborando com o futuro do seu país. Hoje a gente quer continuar trabalhando. Quando que o Bolsonaro trabalhou? Quando ele estava no Exército, ele ficava lá tirando onda, correndo. Era o cavalão. Fazia atletismo, o Bolsonaro, e nas horas vagas mandava cruzadinhas para o Estadão. É verdade. Ele mandava cruzadinha para o Estadão. Aí nos anos 80, quando já estava um pouquinho mais velho, já não corria, não era mais o cavalão, tentou explodir uma adutora. Tentou fazer um golpe dentro do Exército. Nos anos 90 era político. Aí foi assim até virar presidente do Brasil. Hoje ganha 40 mil do PL sem fazer absolutamente nada. Ele não aparece na sede do PL nem para tomar um cafezinho com o Valdemar, nem para tirar umas xerox, sabe? O Bolsonaro tem gente que senta a bunda na xerox e fica tirando cópia, porque ele acha isso engraçado. Nem isso ele faz. Ele não faz nada disso. Nunca trabalhou. Ninguém na família dele trabalhou. Tudo mamateiro do Estado. Todos. Tem uns 20 parlamentares. Quase que diariamente isso acontece aqui na sede do PL. Eu quero continuar contribuindo. Temos muito a contribuir, temos muito a passar para o povo brasileiro. O quê, mano? O que você tem a passar para o povo brasileiro? Só se for HPV. Entendeu? O Bolsonaro não tem nada a passar para o povo brasileiro. Passar lepra, sarna, todo podrão, né? Parece o baratão do MIB. É o baratão do MIB. Olha só, o cara tá se desintegrando. A barata que tá dentro tá querendo sair. A boca tá até torta, mano. O bicho é podre, com esses dentes de pedra de aquário cheio de limo. Nojento, além disso. Não tem nada pra passar pro povo brasileiro, a não ser... Não tem nada pra passar pro povo brasileiro, cara. Nada. Frieira, micose talvez, mas fora isso, nada. Tem que voltar num tema aí que eu esqueci de mostrar 2 vídeos que mostram como o gado estava presente nessa votação da inelegibilidade do Bolsonaro. Tanto em Brasília, quanto o Bolsonaro foi para Porto Alegre viajar, né? Ele decidiu viajar. Eu queria fazer uma motociata, não sei. A gente tem esses 2 vídeos, tanto de Brasília como ali de Porto Alegre, a recepção do mito, para vocês verem como o mito está muito com o povo, né? Tem muita gente ali que... Aqui em Brasília, Helder. Brasília. Esperando, né, do lado do Bolsonaro, Helder. Você vê que é um silêncio ensurdecedor, né? Sucesso. Parece show do Latino. Não.
O que enche mais? Show do Latino, do Naldo Bene ou recepção ao Bolsonaro? O Naldo tá lotado ultimamente, hein? Eu vi. É porque ele tá com sucesso com a Melody, cara. A Melody ressuscitou a carreira do Naldo Bene. Parabéns, Melody. Eu que já te entrevistei quando você era criança. Não imaginava que você fosse fazer isso, mas... Não fala assim, de criança que vem a Damares aparecer no chat aqui, cara. Não, ela foi criança um dia. Ela foi criança um dia. Ela não é mais. Preciso achar, Helder. O pessoal lembrou aqui. Só faltou isso aqui, ó. Ali no meio desse silêncio sepulcral. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó. O que faltou, cara? Aqui o Bolsonaro sendo recebido por uma multidão em Porto Alegre. Ah, não, ele tá fazendo aquele esquema de ficar com o segurança apalpando ele por trás. Ah, isso é só pretexto pro segurança encoxar. Ele tava com saudade de ser encoxado por um segurança, cara. Fazia tempo, né, ó. Presidente, vamos ao julgamento. Você tem uma coisa pra falar? Que patético. Olha os caras, mano, desalinhando tudo, as portas do carro. Lá, sério, bicho. Ó a Bolsomina. Ah, o Jair, meu Deus. Ele mesmo. Presidente, vamos ao julgamento. Você tem uma coisa pra falar? Sucesso, hein, Helder? Meia dúzia de gado, tudo uns fudidos da cabeça. As vergonhas da família, esses daí, ó. Essa aí é a vergonha da família. Claudinha Bolo de Pote. Que coisa ridícula. Eles contrataram isso aí em qual agência de ator? De segurança ali, ó. Dando uma encoxada no você. Não, o pessoal falando que o Rio Grande do Sul nunca falha. Pô, acabou de falhar. Tem ninguém aí. Tem ninguém. Tem ninguém. Rio Grande do Sul não tem ninguém pra carreata do Bolsonaro. Curitiba não tem ninguém pro trenzinho carreta corrupção do Deltan. Acabando. Nem no sul do país o pessoal tá ligando mais pra essas palhaçadas aí. Vamos ver como é que foi o primeiro dia de julgamento no TSE. Começou hoje, né? A próxima sessão de julgamento de Bolsonaro ocorre em 27/6, terça-feira, às 19 horas. Não. Sim, terça-feira. A previsão é que o relator traga um voto de 460 páginas sobre o caso. A primeira sessão de julgamento de ação de investigação judicial eleitoral, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelos próximos 8 anos, durou cerca de 3 horas e 30 minutos nesta quinta-feira. O ex-mandatário é investigado pelos ataques que fez ao sistema eleitoral brasileiro durante a reunião com embaixadores em julho de 2022. Nesta primeira fase, Benedito Gonçalves leu o relatório da ação. Defesa e acusação fizeram sustentação orais e o Ministério Público Eleitoral reiterou seu posicionamento de que existem elementos para configurar abuso de poder político para tornar Bolsonaro inelegível. Mas seu vice nas eleições de 2022, Braga Neto, não, quer ser prefeito do Rio, hein, Braga Neto. O Ministério Público Eleitoral analisou que estão estampados todos os elementos que configuram abuso de poder político. A manifestação tem argumentação em 4 pontos que fizeram o MP chegar a esta conclusão. Agente público, desvio de finalidade, busca de vantagem para a situação eleitoral de candidato e gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné Branco afirmou que o presidente da República tem discricionariedade política para saber o que é assunto interno e o que deve ser levado à discussão internacional. No entanto, para ele, esse poder não é limitado e Bolsonaro ultrapassou essas barreiras de modo que ele entende que houve desvio de finalidade da função do presidente da República. Segundo Goné Branco, o evento de reunião com os embaixadores foi deformado em instrumento de manobra eleitoreira. Por outro lado, o representante do MP eleitoral se manifestou em procedência da ação em relação ao candidato a vice da chapa, Braga Neto. E aí, por aí foi. Deixa eu ler aqui. Depois do Benedito Gonçalves ler o resumo, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, passou a palavra à defesa e à acusação. Os advogados do PDT, autor da ação, são Wagner Agra e
Kelly Barros. O defensor de Bolsonaro é Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Agra, em seu discurso de acusação, afirmou que o Bolsonaro fez difusão sistemática de fake news e ataques à democracia. Também apontou que o ex-presidente busca uma tentativa nítida de golpe do Estado. Já Carvalho Neto buscou desqualificar as acusações do PDT. Admitiu que Bolsonaro usou tom inadequado, ácido, excessivamente contundente na reunião com embaixadores e que aceitaria a possibilidade de multa. Entretanto, a ação movida pelo PDT apostou em um esquema eleitoral ao optar por uma AIG, como se houvesse discricionariedade técnica no âmbito dessa matéria. Por isso, segundo o advogado de defesa, houve desvio de finalidade na ação do PDT, a qual chamou de ação impostora, totalmente fadada ao insucesso. Serão 3 dias, de julgamento previstos. A próxima sessão acontece na terça-feira, com início às 19 horas. Se não houver pedido de vista, o julgamento continua em 29 de junho, uma quinta-feira. Tá? No dia 27, o relator do caso, Benedito Gonçalves, vai proferir seu voto, estimado em cerca de 460 páginas, ou seja, que horas que vai acabar isso? Em seguida, preferem os votos dos ministros Raul Araújo Filho, Floriano de Azevedo Marques, Ramos Tavares, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do tribunal. Para ser considerado inelegível, Bolsonaro precisa ser condenado por pelo menos 4 dos 7 ministros. Pois é, né? E esse processo ele também tem um detalhe. Qual é esse detalhe? O detalhe é o seguinte: o PDT, o Benedito Gonçalves, eles defendem a inclusão de provas não relacionadas ao que está sendo investigado. O que está sendo investigado? A reunião do Bolsonaro com os embaixadores, certo? Mas existe aí, por parte da defesa do presidente, um discurso de que isso daí cercearia o direito de defesa do Bolsonaro, porque eles não querem a inclusão de provas não relacionadas ao que está sendo investigado inicialmente. Mas o relator Benedito Gonçalves reforçou a inclusão dessa minuta, né? E que a correlação do discurso com a eleição e o aspecto quantitativo da gravidade acabam atingindo uma história que é muito mais ampla do que aquela reunião com os embaixadores, com aqueles representantes diplomáticos de vários países que se reuniram com o Bolsonaro. Benedito Gonçalves, que é ministro do TSE, disse o seguinte: constata-se assim a inequívoca correlação entre os fatos e documentos novos e a demanda estabilizada, uma vez que a iniciativa da parte autora converge com seu ônus de convencer que, na linha da narrativa apresentada na petição inicial, a reunião realizada com os embaixadores deve ser analisada como elemento da campanha eleitoral de 2022, dotado de gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições, e assim configurar abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E isso remete a quê? Remete àquele processo, né, contra a Dilma, que depois teve inclusão de provas da Odebrecht que atingiria o Temer, mas que na época o Gilmar Mendes foi contrário à inclusão dessas provas da Odebrecht, que poderiam fazer com que a chapa inteira fosse caçada na época. E aí acabou atingindo, no entanto, só a Dilma, né? Poderia também chegar até o Temer, mas o Gilmar Mendes entrou para a turma do deixa disso e falou: não precisa incluir isso daí, porque aí a gente estaria desviando o objetivo, o foco de toda essa investigação, enquanto agora nós temos aí uma visão diferente, né, sobre o caso. O que o Bolsonaro espera é que algum ministro que seja mais alinhado com ele, como o Nunes Marques, o Cássio Conká e o Raul Araújo, peçam vista e suspendam o julgamento, o que pode acontecer também. E aí, se isso ocorrer, a suspensão será temporária. As novas regras do TSE definem que o processo deve ser devolvido em até 60 dias. Caso contrário, será levado à pauta de julgamentos automaticamente. É isso. E tem uma pressão muito forte nas redes sociais para o Nunes Marques não fazer vista, né, a esse processo. E nos bastidores dizem que não vai rolar, viu? Estão achando que ele vai votar mesmo e talvez vote a favor da inegibilidade do Bolsonaro. Vamos ver.
né? Terça-feira tá aí, não vai ser terça-feira. Se tem a Daniela Medeiros fala, bora combinar que 460 páginas para os crimes eleitorais do Bolsonaro é praticamente um tweet. Mas quanto tempo leva para ler 460 páginas, né? Então, é mais por esse ponto, né? É demorado para ler, mas sim, eu concordo com ela.